Imagina passar 10 anos construindo uma vida com alguém, planejando o futuro, juntando dinheiro, fazendo planos para a aposentadoria, talvez até para os filhos. E então, de repente, todo esse futuro depende de uma única decisão. Bem-vindo a mais um vídeo. Coloque o fone e aproveite a história. Não é traição, não é um segredo revelado. É algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso. Um pedido de transferência bancária. E quando eu disse não, minha esposa disse que queria divórcio. Mas o problema nunca foi apenas dinheiro. Eu e minha esposa estávamos casados há 10 anos. Não éramos um daqueles casais perfeitos de redes sociais, mas éramos parceiros. Dividíamos contas, planos, responsabilidades, passamos anos economizando. Abrimos mão de muitas coisas para construir estabilidade. Nada extravagante, nada luxuoso, mas seguro. Tínhamos uma regra silenciosa no casamento. As grandes decisões sempre seriam tomadas juntos. E por muito tempo, isso funcionou. Até que o irmão dela entrou na história. Meu cunhado sempre foi, digamos, um otimista profissional. Ele tinha ideias de negócios o tempo todo. Aplicativo, restaurante, importação, consultoria, e quase todos seguiam o mesmo ciclo. Muito entusiasmo no início, promessas de crescimento rápido, depois silêncio e, eventualmente, dívidas. Nos primeiros anos do casamento, isso aparecia de forma pequena. Um empréstimo aqui, uma ajuda ali, valores relativamente baixos. Eu nunca gostei muito da situação, mas também não queria criar conflito, até porque minha esposa acreditava muito nele. Ela dizia que ele só precisava de uma oportunidade certa, mas com o tempo, as coisas começaram a mudar. Os pedidos ficaram maiores e mais frequentes. Então, um dia, ela chegou em casa com uma notícia. O irmão dela finalmente tinha encontrado a grande oportunidade, uma startup de logística. Segundo ele, o mercado estava explodindo. Transporte, distribuição, tecnologia. Era o futuro. E ele precisava de investimento inicial. Quando ouvi isso, uma sensação estranha apareceu. Não era exatamente medo, era algo mais parecido com reconhecimento, porque aquela história soava muito familiar. Promessa grande, pressa para investir e urgência, sempre urgência. Mas dessa vez havia um detalhe diferente: o valor. Não era um empréstimo pequeno, não era uma ajuda pontual, era uma quantia enorme, dinheiro suficiente para mexer nas nossas economias mais importantes, parte da aposentadoria, parte das reservas. Quando disse que precisava analisar melhor, a conversa mudou de tom. No começo ainda parecia uma discussão normal, risco de investimento, planos de negócio, possibilidades, mas pouco a pouco a lógica financeira começou a desaparecer e outra coisa entrou no lugar. Em algum momento da conversa, minha esposa parou de falar sobre o negócio e começou a falar sobre lealdade. Ela disse algo que ficou gravado na minha cabeça. Ela disse: "Se você realmente me ama, você vai confiar em mim." Naquele momento, eu percebi que o problema já não era mais o investimento, era um teste. Eu passei dias analisando tudo, pesquisando o mercado, falando com pessoas da área, e quanto mais eu investigava, mais claro ficava que aquela startup tinha pouquíssimas chances de dar certo. Empresas de logística precisam de capital enorme, infraestrutura, tempo, escala, e o projeto do meu cunhado não tinha nada disso. Era basicamente uma aposta cara. Então eu tomei uma decisão. Eu disse não. Eu disse que não iria colocar nossas economias em algo com tanta chance de falhar. E foi aí que aconteceu algo que eu nunca imaginei ouvir no meu casamento. Minha esposa olhou para mim e disse: "Se você não ajudar meu irmão, eu não sei se consigo continuar nesse casamento." Não era mais um pedido, era um ultimato. Quando um ultimato entra em um relacionamento, algo muda, porque a discussão deixa de ser sobre o problema e passa a ser sobre poder. Nos dias seguintes, a casa ficou estranhamente silenciosa. Não havia gritos, não havia grandes discussões, só uma sensação constante de distância.
e eu comecei a pensar em algo que nunca tinha considerado antes. Será que essa dinâmica sempre esteve ali e eu simplesmente não tinha percebido? Será que ajudar a família dela tinha deixado de ser um gesto e tinha virado uma obrigação? Será que para ela, meu papel naquele momento era simplesmente pagar para manter a paz? Essas perguntas começaram a pesar mais do que o dinheiro, porque no fundo, a escolha já não era financeira, era sobre limites. Existem momentos em que um casamento revela sua estrutura real, não nos dias bons, mas nos dias em que interesses entram em conflito. Quando dinheiro, família e valores colidem, você descobre rapidamente o que realmente sustenta a relação. Algumas pessoas escolhem pagar o preço para evitar conflito. Outras escolhem manter seus limites, mesmo que isso tenha consequências. Mas uma pergunta sempre fica no ar: se um relacionamento só sobrevive quando uma pessoa cede tudo, isso ainda é uma parceria ou apenas um acordo silencioso sustentado por medo? Agora eu quero saber a sua opinião. Se você estivesse nessa situação, você arriscaria todo o futuro financeiro da sua família para salvar um negócio de um parente, ou diria não, mesmo correndo o risco de perder o casamento? Me conta aqui nos comentários.